Trabalho como uma justiça federal especial, então a justiça é uma justiça federal, mas diferentemente da justiça federal que cuida daqueles temas elencados no artigo 109 da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho, ela cuida dos temas que estão lá no artigo 114, né, 114 da Constituição Federal, que foram inseridos aí por força da emenda constitucional número 45 de 2004. Depois foram reafirmadas com a Lei 13.467 de 2017, e essa competência ela já vem desde lá da Lei 7.101, né? Então tem várias leis aí que tratam, mas hoje o que nós temos de competência da Justiça do Trabalho é exatamente aquilo que prevê o artigo 114 da Constituição Federal. E lá no artigo 114 nós temos que a Justiça do Trabalho ela cuida daquelas relações, aqueles assuntos que surgem referentes aos dissídios, né? Dissídios lá do artigo 642 da CLT, relativos à própria relação de trabalho, a relação que poderá acontecer entre o empregador e o trabalhador, né? Entre o empregador e o empregado. O empregado é uma espécie, né? Uma espécie de trabalhador. Então, veja que pode acontecer aí um dissídio, ou seja, uma desavença, uma das partes julgar aí ter o direito lesado, ameaçado de lesão, e aí surgirá a necessidade daquilo que prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, que é através da reclamação trabalhista do artigo 787 da CLT, a parte que se julgar prejudicada, provocar aí o exercício da jurisdição trabalhista para que a Justiça do Trabalho, né, já que a jurisdição é sempre inerte e ela necessita da provocação, e essa provocação se dá através do direito de provocação que está previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A, né, e a Justiça do Trabalho, ao receber esta provocação, através da reclamação trabalhista, irá aí instaurar o devido processo legal. O devido processo legal trabalhista nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. E dentro dessa competência, para que se possa dizer o que a Justiça do Trabalho julga e o que ela não julga, né, nós temos aí julgar, quando se fala em julgar, exercer a jurisdição trabalhista, né? E a jurisdição tem aí a relação trabalhista, que surge exatamente dessa desavença, desse dissídio entre o empregador e o trabalhador, entre o empregador e o empregado, entre o empregador e os sindicatos, entre os empregados e os sindicatos, e até entre os sindicatos, não é verdade? Temos aí a desavença surgida aí em decorrência da relação de trabalho, como está lá no artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal. Depois disso, temos o assunto relativo à greve, né? Tanto a greve no setor privado, regulado aí pela Lei 7.783 de 89, como a greve no setor público, né? No setor público que não tem ainda regulamentação, portanto, a greve no setor público é regulado, logicamente, ainda pelo jusrealismo, naqueles mandados de injunções 670, 708 e 712, né? E eles, na verdade, aquele procedimento que está explicitado no artigo 9º da Constituição Federal, só tem lei quando no setor, na iniciativa privada, a partir da Lei 7.783 de 89. Depois temos julgamentos aí da representação sindical, ou seja, os sindicatos, aqueles previstos lá no artigo 511 da CLT e seguintes. Temos aí julgamentos de mandado de segurança, o remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, regulado pela Lei 12.016, né? Temos os habeas corpus também. Habeas corpus na Justiça do Trabalho praticamente não existe mais.
uma vez que o habeas corpus destinava-se como remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, e aqueles casos do artigo 648 da lei do Código de Processo Penal, mas somente naqueles casos envolvendo a prisão do depositário infiel, conforme prevê ainda o juspositivismo no artigo 5º, inciso 68, aliás, artigo 5º, inciso 67, né? 67, 67 da Constituição Federal, que foi praticamente aí, revogado pelo jusrealismo, através da súmula vinculante número 25. Súmula vinculante número 25, não é verdade? Então, a súmula vinculante número 25, ela vedou a prisão do depositário infiel, né? Vedou a prisão do depositário infiel, então não há mais utilidade aí para o habeas corpus na Justiça do Trabalho. Também há o habeas data. O habeas data é outro remédio, está lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Temos também os conflitos de competência lá no inciso 5º, né? Inciso 5º do artigo 114 da Constituição Federal, né? Só não pode resolver conflitos de competência se dá entre os tribunais, né? Só que quando envolver o STJ, por exemplo, aí não poderá ser resolvido pela Justiça do Trabalho, né? Conforme prevê o artigo 102, inciso 1º, a linha O da Constituição Federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha O da Constituição Federal, veda aí a competência da Justiça do Trabalho para resolver conflito de competência quando for aí envolvendo o STJ, né? Também temos aí a indenização por danos morais, né? Antes só existia na súmula vinculante. Antes nem se falava em dano moral na Justiça do Trabalho, mas depois surgiu a súmula vinculante número 22, e aí a lei 13.467 ampliou também o julgamento aí, o exercício da jurisdição trabalhista no julgamento do dano moral e patrimonial. Então, hoje, na Justiça do Trabalho, se julga tanto o dano moral, aquele dano lá do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, e também o dano patrimonial, né? Nos termos do artigo 186, combinado com 927 da Lei 10.406 de 2002, né? Também tem lá no inciso 7º do artigo 114 da Constituição Federal, aquelas ações que versem sobre as penalidades administrativas aplicadas, por exemplo, pelo Ministério Público do Trabalho, não é verdade? Também tem aí as questões que envolvem a execução, principalmente a execução de ofício nas contribuições sociais. Quando o juiz que prolata a sentença, ele pode executar de ofício, né, por iniciativa dele, como prevê aí o artigo 878-A da CLT, e outras controvérsias aí, né, decorrentes da relação de trabalho, ou seja, decorrentes do contrato individual de trabalho do artigo 442 da CLT, ou do contrato de prestação de serviço do artigo 594 da Lei 10.406 de 2002. Então, a competência da Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal especial, está lá no artigo 114 da Constituição Federal e foi ampliada pela emenda constitucional número 45 em 2004, né? Ainda fala lá no próprio artigo 114 que, se não der certo na Justiça do Trabalho, poderá usar a outra forma de heterocomposição, que é aquela prevista na Lei 9.307 de 95, e o artigo 507-A da CLT, que é a arbitragem, não é verdade? A arbitragem, então, poderá se resolver aí também pela arbitragem nos termos do artigo 507-A da CLT. Então, como é que se organiza a Justiça do Trabalho? Nós temos aí 3 instâncias, né? A primeira instância, a segunda instância e a instância superior. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem 3 instâncias. A primeira instância, que são as varas trabalhistas lá do artigo 111 da Constituição Federal, né? Os tribunais regionais dos trabalhos, 24 tribunais regionais do trabalho,
que está lá no artigo 115 da Constituição Federal,